vez e voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, delivery e buffet. E sua festa ao melhor estilo. Olá! Há uma questão muito séria no Brasil. Falta de conhecimento de nossa história. Ela permite, ou permitiu, por exemplo, que nos 26 estados, 5.570 municípios e no Distrito Federal, tenhamos nomes de rua e monumentos em homenagem a ditadores, assassinos e racistas. Castelo Branco, Sérgio Fleury, Otávio Gonçalves Moreira Júnior e Alberi Vieira dos Santos são alguns exemplos de personagens que marcaram a ditadura militar no Brasil e que dão nome a ruas em São Paulo, por exemplo. Aqui na Baixada, temos inúmeros exemplos. Para falar sobre esse equívoco, o Vez e Voz conversa com o professor de História Helenilton Andrade e a advogada Gabriela Ortega. Muito prazer em estar com vocês aqui hoje. Não sabe quanto eu estou feliz de conversar com gente tão capacitada. É, o prazer é meu. Obrigada. Eu vou citar aqui umas coisas que eu elenquei aqui. Tom e Gabi, vou chamar vocês assim. A estátua de Borba Gato, na Avenida Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Borba Gato foi um dos líderes responsáveis por ações violentas e escravidão de índios e negros. Tom, vou começar com você, que é professor de História. Exatamente. A gente tem algumas questões aí, que quando se fala de bandeirantes, principalmente, né, e personagens como esses, que se colocou o mito de que eles são verdadeiros heróis, principalmente para o estado de São Paulo, porque eles desbravaram o território, né, conseguiram adentrar o interior do território, saindo do litoral, porque a ocupação portuguesa, durante o período da colonização, ficou muito focado no litoral. Tá? E depois principalmente da União Ibérica, que é um processo que o Portugal e a Espanha se unificaram, você vai ver aí que agora os bandeirantes eles são considerados como se fossem heróis, porque eles foram para o interior do território brasileiro, que era totalmente inóspito, desconhecido pela grande maioria, cheio de problemas, na verdade, de acesso. E aí eles foram lá e conseguiram desbravar e conseguiram, inclusive, chegar a várias partes, inclusive do próprio estado de São Paulo. Essa é a grande história. O problema não se fala quem realmente foram os bandeirantes, de fato. O que eles de fato faziam? Eles eram mercenários, eles eram contratados para poder capturar indígenas, eles deram muito problema para missões jesuíticas, por exemplo, que também os padres jesuítas têm uma outra questão também que a gente depois até pode levantar, e aí é uma coisa até polêmica, mas é pura verdade, é fato. Eu digo que sempre falo para os meus alunos, história é fato, história não trabalha com opinião, história é o que aconteceu. Então, por exemplo, vamos citar o Borba Gato, vamos citar, por exemplo... Rodovia Anhanguera. Esse foi outro bandeirante paulista, só responsável. A Anhanguera, seguinte, o espírito do mal na língua dos índios Goia. Ele ganhou estátua em frente ao Parque Trianon, na Avenida Paulista em São Paulo. Quer ver uma outra coisa que é absurda também? O Palácio dos Bandeirantes. Exato. A sede do governo do estado de São Paulo tem o Palácio dos Bandeirantes, que foram colocados realmente como heróis. Eles foram heróis de fato? A verdade é não. Eles entravam no território, eles adentravam no interior do território brasileiro por causa do pagamento. Eles eram mercenários, essa é a verdade. E é uma palavra meio forte quando você fala. O que é o mercenário? Aquele que vai fazer uma coisa por dinheiro. Basicamente é isso. E geralmente sem moral, sem limite de moral. Então, exemplo, escravizar indígenas, capturar indígena, capturar o negro, né, que era tratado, na verdade, como se fosse um animal sem alma. Tá? Inclusive, a própria Igreja Católica, na época, a Ordem da Companhia de Jesus aqui no Brasil estabelecia dessa forma. A Igreja Católica justificava também a escravidão. Então, esses bandeirantes, na verdade, eles, por exemplo, Domingos Jorge Velho, por exemplo, ele foi pago com o peso dele em ouro para localizar o Quilombo de Palmares, conseguiu encontrar a localização do Quilombo de Palmares, que era extremamente difícil de achar, assassinou o zumbi, decapitou a cabeça, cortou a cabeça dele para virar exemplo para os demais. Além dos atos de crueldade que eles cometeram dentro do próprio Quilombo, tá? Então, da região da Serra da Barriga. Então, se você parar para pensar, os bandeirantes em si, eles não têm nada de heróis. Por que justifica-se? Né? Qual a razão de ter tanta rodovia Raposo Tavares, rodovia o Palácio dos Bandeirantes? Porque, na verdade, em São Paulo, principalmente, tem homenagens a esses caras que saqueavam aldeamentos indígenas. Aí, a palavra até é um pouco pesada, estupravam os indígenas, porque eles próprios, na verdade, eram filhos de portugueses com indígenas, muitas vezes. Eles conheciam muito bem o território, até porque já tinha essa prática, na verdade, por causa ou do pai ou de uma mãe que eram indígenas. Então, eles conheciam bem o território, na verdade, foram
a se aventurar esse território em busca de diamante, ouro. Eles não iam, na verdade, por uma questão aventureira, né? Aí me faz relembrar a ideia do Sérgio Buarque de Holanda, da ideia do aventureiro, do trabalhador, dois conceitos que ele estabeleceu bem interessante no Raízes do Brasil, um livro fantástico, inclusive, que ele vai justamente falar isso daí. O português, ele vem com a questão do aventureiro. O que é o aventureiro? Ele não quer passar por um processo de construção até chegar no resultado final, ele quer o resultado final. Os portugueses queriam aqui o que? Enriquecer. Os bandeirantes, na verdade, vão atrás do quê? Da riqueza, do ouro, do diamante, venda de escravos, porque vender indígenas também, que é outra coisa também que é um mito que se cria, que os indígenas não foram escravizados, ou que o indígena era preguiçoso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, que não tem tamanho. Historicamente falando, isso é a pior besteira que você pode dizer. Por quê? Porque os indígenas, até o século XVIII, mais ou menos, principalmente depois das reformas pombalinas, que vai se dificultar a escravização indígena, e aí você vai intensificar a escravização africana, porque as duas ocorreram concomitantes. Então, os bandeirantes são os maiores responsáveis pela escravização e muitas vezes extermínio do povo indígena, quando eles não conseguiam capturá-los. Muitos indígenas morreram em combate por causa disso. Eu vou passar para a Gabi. Gabi, uma questão que você, sua família, né, a questão da ditadura militar. Você sofreu na pele, na família, o que foi isso, né? A gente vê muito nome de avenida, nome de monumento com nome de ditadores. E eu vou dar, depois no final, vou contar uma coisa aqui importante. Mas como é que é a sua opinião sobre essa questão? Deve doer para você muito isso, né? Isso para quem esteve envolvido é mais do que uma afronta histórica só, né? É quase que uma afronta pessoal também. O meu bisavô era médico e foi preso pelo Estado, e depois o meu avô e o meu pai. O meu pai foi preso na década de 70, em 72, e ele ficou uns dias preso, a família conseguiu com que ele fosse liberado, mas apanhou bastante, foi bastante torturado. A minha mãe estava grávida de mim na época, então a família então já sofreu duplamente, porque aí eles ameaçam pegar a família e tal. Então foi bem duro, né, para todos nós. Mas o meu pai, ele continuou na militância. Eu lembro de eu pequena, a gente recebeu aqui na nossa casa o Luiz Carlos Prestes. Então eu lembro assim, eu não entendia direito, mas eu sabia que tinha alguma coisa velada, tinha segurança e tal. Então, apesar de tudo que a minha família passou, meu pai continuou na luta e continua até hoje. Meu pai tem 74 anos e continua aí lutando bastante. E é muito duro, né, você vê ainda em 2020, a gente numa democracia, vamos dizer assim, e você é obrigada a pegar avenidas e ruas com nome de ditadores, né, pessoas que... Torturadores, né, que ainda pior, e pessoas que não foram punidas, porque a gente não teve essa força de punir. Teve a Comissão da Verdade em 2012, sim, que também foi fruto de luta, mas que não teve força nem para punir esses torturadores, né? Foram levantados nomes, sim, mas ficou tudo elas por elas, e é muito triste, assim. Até hoje a gente vê que não consegue. Em São Paulo eles conseguiram trocar alguns nomes de rua, né? O Minhocão conseguiram que fosse para agora João Goulart. Mas é um processo muito lento, né? Em São Paulo eles começaram isso na gestão do Haddad, que tinha uma Secretaria de Direitos Humanos, e era um projeto muito bacana, Raton, porque eles iam nas ruas, explicavam para as pessoas quem era aquela pessoa, e as pessoas escolhiam o novo nome para aquela rua, né? Vinha de um consenso popular, só que isso você tem que passar pela Câmara. Então é um processo demorado. Vai para o lado político, aí começa... E aí quando entrou o Dória, a gestão Covas Dória, então isso deu uma parada. Mas, infelizmente, eu acho que a gente não está num bom momento para discutir, para avançar nisso, mas é uma discussão que a gente tem que fazer sempre e a qualquer momento, né? Eu vou fazer uma pergunta para os dois, eu quero a opinião dos dois sobre essa questão, né? Vocês acreditam que é preciso derrubar e erguer outros, refazer placas, ou apenas contar nesses monumentos a história verdadeira de quem são essas pessoas? O que você acha, Tom? Porque você é professor de história. Exato. Se botar a história verdadeira, você começou no programa falando isso, né? Bom falar a verdade, história é verdade. Põe lá quem foi o cara. Sim. Quer manter o movimento? Beleza, mas quem foi? A Anguera foi, esqueci, então.
o que ele fez, na verdade. Exatamente. Né? O brasileiro ele tem muito dessa, e faz parte da nossa estrutura histórica, cultural e sociológica também, de construir personagens heróicos, né? Construir mitos, né? Personagens aí que são, na verdade, verdadeiras lendas, como de fato, só que na verdade não foram. Essa é a pura, clara e simples verdade. Você fala mito, me até tô no coração. Vamos lá, desculpa, mas eu perdi. Depois que eu falo que eu lembrei que eu falei, não. Mas enfim, mas a palavra justamente em si é algo lendário, algo que é irreal, né? Não existe, na verdade, de fato. Então, quando a gente vai pegar, por exemplo, eu vou fazer um recorte um pouco mais, vou para a Europa e vou voltar para o Brasil. Na Bélgica, tá, o rei Leopoldo II, no início do século passado, tá, ele foi colonizar o Congo. Na verdade, o Congo, né, belga, não era, na verdade, uma colônia, era assim um quintal dele. Ele poderia fazer o que ele quisesse. E ele decepava as mãos de crianças, mulheres, trabalhadores que não conseguiam arrecadar borracha o suficiente. Então, mãos e pés eram, na verdade, moeda de troca. Isso é verdade, isso aconteceu. É uma atrocidade. Só que na Bélgica tem uma estátua do Leopoldo II, em homenagem a ele. Tá? Por que eu citei esse exemplo para poder trazer para o Brasil? Porque a gente tem muito do nosso país, ele tem uma visão muito eurocentrista. Tá? A história, inclusive, ela é eurocêntrica em alguns momentos. Tá? A gente conta mais a visão do europeu em si, pelo ponto de vista do europeu, do que do ponto de vista, por exemplo, da história da África. Por que a gente não conta a história da África como ela realmente é? Exatamente. Né? Um continente extremamente vasto, rico, que foi explorado e ainda o é, né, por vários interesses econômicos, políticos de vários países aí, tanto dos Estados Unidos como também da Europa como um todo. Isso é fato, isso acontece, está lá. A África é um continente riquíssimo, mas por que não se tem um continente riquíssimo em termos de recursos, mas não de fato como para o povo em si? Porque ele é explorado ainda hoje. Isso ainda acontece. Isso não é opinião, isso é um fato, está lá. Você vai procurar, você vai ver as maiores mineradoras que tem na África são estadunidenses ou são europeias. No caso da pergunta, e voltando para a pergunta que você me falou aí, por isso que eu fiz a questão do Leopoldo II e trouxe para o Brasil. A gente tem essa cultura ainda meio que eurocentrista de colocar heróis, criar personagens. O brasileiro é um tanto órfão de herói, né, de pai, aquela coisa meio, preciso de um salvador da pátria. Então cria-se esses mitos, as estátuas para poder homenagear eles. Na minha opinião, primeiro, a gente precisa de um trabalho que realmente explique quem eles foram de verdade, tirar a lenda, tirar aquela história romanceada, porque é tudo muito romanceado. O quadro mais famoso que nós temos da independência, que vai ser comemorado agora segunda-feira, 7 de setembro, que o Pedro Américo lá pintou, ele é mentiroso, historicamente falando. Isso já é provado. A independência do Brasil não foi daquela forma. Então, cria-se esses mitos romanceados. Aquela questão do herói nacional que lá levantou a espada. Isso é mito, isso é mentira, isso não aconteceu daquela forma. E tem toda a construção histórica em cima disso que prova que realmente aquele quadro ele é historiograficamente uma mentira. Então, derrubar as estátuas, tirá-las do contexto, é preciso explicar por que está se fazendo isso. Um exemplo, no sul dos Estados Unidos, é muito comum, na verdade, ter estátuas do Robert Lee. O general Lee foi um grande escravocrata na época da Guerra Civil Americana e tem estátua lá para homenagear o cara. Só que aí o que acontece? O pessoal que é contra o preconceito do racismo dos Estados Unidos isso em 2017 já estava acontecendo já, uma onda de derrubar essas estátuas. Eu acho sim que elas devem ser retiradas, mas ser explicado por que isso. É a ideia do esclarecimento. Eu sempre falo que conhecimento liberta, isso é fato. Isso é uma frase mais velha do que andar para trás. Conhecimento liberta. Então, mostrar quem foi aquele personagem e falar, realmente é isso mesmo que a gente precisa fazer? Homenagear alguém que, vamos pegar, por exemplo, da estátua que você citou, desculpe, do Anhanguera, por exemplo. Sim. Será que realmente ele merece ser homenageado? Sim. Olha só o que ele fez. Será que realmente isso... Então vamos colocar em tempos de hoje. Isso é humano tudo que ele fez? Quando ele invadia as tribos, ele matava indígenas ou capturava ele para vender como se fosse mercadoria, desprezando toda a cultura, toda a história, toda a religião que aquele povo possuía? Será que isso é correto? Então imagine você invadindo a sua casa então, se você acha que é correto, então imagine alguém invadindo a sua casa, escravizando sua mãe, seu pai, vendendo como mercadoria. Será que você acha isso legal? Você querer ter uma estátua desse cara homenageando ele pelo que fez com sua família? Eu vou tirar um pouco dele que é professor, eu quero a sua opinião, até na questão, na educação. Nós estávamos conversando um pouquinho antes do bastidor aqui do programa, na educação. Você acha que tem que chegar para essas crianças, né? Precisa fazer um trabalho, esse que o Tom faz, essa realidade, mostrar uma nova realidade da história, precisa fazer isso lá do começo, a gente daqui a uns anos, talvez, as pessoas entenderem o quanto é importante dar nome verdadeiros às pessoas que realmente merecem ser homenageadas.
Sim, eu acho que sim. Acho que tem que tirar as estátuas e todas as placas. E acho que tem que ser uma política, não um programa político ou de governo, mas uma questão de Estado. Agora, eu acho que elas têm que ir para o devido lugar, que é o museu, e ir lá contar a história delas, né? Eu acho que é isso. Não apagar. Se a gente pudesse apagar, era muito bom que a gente apagasse a ditadura, apagasse toda a escravidão, todo o genocídio do povo indígena. Essa história, infelizmente, aconteceu. Tem que ser contada de outra forma. Tem que ser contada para a gente não repetir. Agora não. Porque, por exemplo, só voltando um pouquinho, se a gente não conseguiu passar limpo a ditadura, a gente teve que conciliar no final da ditadura. Olha onde a gente está. A gente está com um presidente que homenageou o Ustra. Eu acho, na minha opinião, o Brasil deu um cavalo de pau no dia que o atual presidente fez o voto dele em homenagem ao Ustra. Aquele dia todos nós nos indignamos, mas a vida seguiu. Eu acho que ali o Brasil deu um cavalo de pau e nós estamos colhendo, infelizmente, os frutos disso. Eu acho que a gente tem que rever a nossa educação, a gente estava falando disso. Até hoje, 2020, as crianças aprendem na escola que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Que dia 21 de abril é dia do índio. Quer dizer, o Brasil foi descoberto e não invadido, né? E assim, e o Tom falou, a história é eurocêntrica. A história eurocêntrica é masculina e é branca. Exato. E a gente tem que rever isso. A gente não tem estátuas de mulheres. As mulheres são sempre aquelas estátuas gregas, meio clássicas. Nós não tivemos lutadoras? Cadê? Cadê Dandara? Cadê outras mulheres que lutaram, né? Maria Quitéria. Maria Quitéria. Temos aí várias lutadoras. Não temos de mulheres, não temos de negros, né? E a gente precisa ter essa referência para as nossas crianças. Nossas crianças têm que saber os heróis dela. Senão, os heróis dessas crianças vão ser quem? Políticos? Banqueiros? E só pegando um gancho que a Gabi falou, de pegar as estátuas, colocar realmente em museus e tudo mais, a gente não tem como apagar a história porque aconteceu, é fato. A Alemanha, ela não esquece o que aconteceu da Segunda Guerra Mundial, principalmente em relação ao Holocausto. Eles têm aquilo muito claro, eles ensinam isso nas escolas. Então, esse que é o... Por quê? Qual é o objetivo? Para que aquilo não se repita. Quando em 2017, não estou enganado, salvo engano o ano, 2017, quando falaram no Brasil que a corrente de política do Adolf Hitler, do nazismo, era de esquerda, a própria embaixada alemã falou assim, não, eu acho que vocês estão querendo ensinar pra gente o que nós, infelizmente, criamos e propagamos no mundo, é sério, Então, assim, foi um desconforto diplomático absurdo. A gente ficou muito mal visto lá fora por causa disso. Porque a Alemanha, ela não esquece, ela não apaga, ela não esconde. Pelo contrário, ela deixa muito claro para todo mundo. Para que todo mundo não esqueça e não cometa aquele mesmo erro. Eu vou pegar esse gancho que era uma das perguntas que eu ia falar sobre o Bolsonaro, né? Depois falam que eu sou de esquerda, mas enfim, não tenho culpa, né? Então, assim, você falou do Bolsonaro e você falou da Alemanha. Na Alemanha, se você fala em nazismo hoje, você é capaz de ser preso, né? O Bolsonaro fala de homenageia Carlos Alberto Brilhante Ustra e ele é presidente do país. Na verdade, é uma coisa assim, é surreal o que a gente está vivendo, né? É surreal. É um retrocesso, eu acho que sem tamanho, assim. Só que ele veio, né, Ratum? Ele veio numa escalada. Quando ele faz aquele voto em homenagem ao Ustra e fala o terror de Dilma Rousseff, ele já tinha um histórico de expressões muito pesadas, né? E naquele momento eu acho que foi a coroação da barbárie. E infelizmente aquilo passou. Ali ele deveria ter saído preso ali. Ele deveria ter saído preso, né? Ele homenageou um ditador e torturador. Não bastasse isso, que torturou a presidente da República, que estava sendo alvo daquele processo também questionável. O primeiro torturador reconhecido, né? Reconhecido. Né? Agora, esses tempos, tem um mês ou dois, ele também recebeu o passarinho, né? Curió, outro torturador. Recebeu o Curió como herói. Gente, é muito retrocesso, mas eu acho que tem um pouco a ver também com a história da gente não ter conseguido passar isso a limpo. Mas aí eu fico perguntando, que educação a gente está falando, né? A educação como um agente transformador. A gente está vivendo tempos de ataques ao Paulo Freire, e eu vi ontem na Lesp estão querendo pôr o Anchieta como patrono de educação. Padre jesuíta, da Ordem Companhia de Jesus, fundada lá no século XVI, mas que na verdade qual era a visão da Igreja Católica? O negro não tem alma.
Eu acho que não é uma escolha tão assim, né, acertada. Acho que escolheram um negro racista, né? Para Palmares. A Fundação Palmares foram declarações, agora eu vou pegar até esse gancho, foram declarações que ele fez que foram que incomodaram bastante, né? Do tipo, a escravidão foi benéfica. Eu falo justamente... Teve gente que teve benefício. Foi beneficiado por causa da escravidão e tal. Isso foi uma das coisas que, grita de tal forma que demonstra a falta de conhecimento, né? E aí vem uma outra coisa também que a gente estava comentando e tudo mais e tal, que eu sempre digo que... Aí vem Paulo Freire, que é uma frase que eu adoro dele. Quando a educação falha, o sonho do oprimido é ser opressor. Tem uma frase, mais ou menos, se não estou enganado, nesse contexto que ele fala. E é justamente isso. A educação, ela tem que ser a base para que a gente possa justamente desmistificar. E só no Brasil, que é uma das coisas que você vê esse tipo de declaração, o cara sai... me falta até o termo, impune. Em função de falar o que foi falado, como você mesmo citou naquele ano de 2015, 2016, se não estou enganado, e enaltecer alguém que desrespeita o indivíduo, desrespeita o ser humano. Desrespeita quem foi todos os torturados, não só o presidente do Brasil? Não só todos, não, todos aqueles que sofreram, né? Não tem respeito pela vida do outro. É a questão, na verdade, do autoritarismo, que é extremamente perigoso, né? Se a gente pegar uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt, que ela é fantástica, inclusive, ela vai justamente trazer a ideia sobre o conceito de totalitarismo e autoritarismo, e ela vai justamente mostrar como o totalitarismo vai buscar aterrorizar o indivíduo, né? O Estado tem poder total. E a gente percebe, por exemplo, que em governos como a gente tem vivenciado aí nesses últimos tempos, tem práticas extremamente autoritárias, que é o desrespeito pelas instituições de consenso. Então, o legislativo, o judiciário, é o desrespeito às instituições que levam ao consenso, que tem um debate aberto, democrático. Desrespeitar e, pior, desqualificar, já mostra de cara uma atitude extremamente autoritária. Isso é claro, é mais do que óbvio, né? A gente vai analisar isso daí, está mais do que óbvio. Mas aí me vem uma pergunta que aí ao mesmo tempo eu respondo, que já me perguntaram, mas por que tem tanta gente que apoia isso? Né? Será que não enxerga? A pergunta que eu faço de volta é, não, elas enxergam. Será que na verdade elas não são como aquela pessoa? Elas não são daquela forma? Não têm o mesmo desrespeito pelo indivíduo, pelo ser humano? São também da mesma forma? Essa história mal contada, ela estimula o racismo e a violência, na opinião de vocês? Sim. É um estímulo, sempre? Sim. Eu acho que é um estímulo sempre. E vou trazer bem para a atualidade, assim, a gente tem um governo federal autoritário que flerta com a ditadura e isso vai descendo, né? Então a gente tem o Dória, a gente tem o Witzel, a gente tem vários outros governadores que se sentem legitimados para serem autoritários, racistas. E aí a gente teve Paraisópolis, aquele massacre daquelas crianças, dos meninos que estavam no baile funk. As ações policiais aumentaram na pandemia e mesmo antes já vinha aumentando. Então, assim, você vê uma matança muito maior, porque eu acho que o Estado fica legitimado para matar mais. Guardiões do Crivella. Então. Usando o próprio Estado, né? Pessoas, como ferramenta, como aparelhagem. Para você não poder denunciar, não poder... Eles atrapalham entrevistas. É uma coisa assim... Então, é o desrespeito a própria democracia em si. Sabe quantos anos foi e como foi de luta para poder conseguir obter novamente o direito de você poder escolher, o direito de você ter liberdade de expressão, que é a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio. São coisas completamente diferentes. A pessoa querer ofender alguém pela cor da pele, isso não é liberdade de expressão, isso é discurso de ódio. Mesmo que você não vai bater, não vai fisicamente, mas você está ofendendo psicologicamente e vai incitar outros a quererem fazer igual. Isso é discurso de ódio. Liberdade de expressão é justamente você ter uma formação intelectual para você conseguir expressar aí a sua visão sem machucar ou ferir o outro. Isso é liberdade de expressão. E aí você não pode, mas você quer dar uma notícia. É fato. Houve tortura no regime militar. Isso é fato. Isso não é uma mentira, isso não é fantasia, a gente tem testemunhas, não é uma opinião. Opinião, eu sempre brinco, na verdade, quando eu brinco com os meus alunos, quando está aquele tempo nublado, chuva, aquele friozinho, eu falo, esse dia está lindo. Para mim, é a minha opinião. Para mim, o dia está lindo. Para muitos, não, professor, está cinzento, está chuvoso, eu prefiro o dia com sol. Então, é a opinião do gosto de cada um, isso é opinião. Tortura existiu? Sim. O desrespeito ao indivíduo, ao ser humano? Sim. Quando se fala de direitos humanos, as pessoas acabam confundindo a ideia de direitos humanos,
que sabe o que significa? É ser tratado como ser humano. Não ser desrespeitado, não ser humilhado, não ser ofendido. Está lá, Declaração Universal que a ONU estabeleceu. Está lá, é só você ler. Uma coisa que eu gostaria de falar com a Gabi a questão de falar muito da minha idade, para mais velho que eu, da minha idade, assim, na época da ditadura não tinha violência. A violência era menos violência, né? A gente sabe que isso é uma outra mentira muito grande, né? Era uma violência, inclusive tinha violência, era uma violência institucionalizada, e não se podia falar, né? Você tinha violência do Estado e outras violências você não podia falar, né? E as pessoas falam da violência, falam da corrupção, né? Não tinha corrupção. Claro que tinha, né? Quando acabou a ditadura, o país estava afundado numa dívida horrorosa, né? Acabou com tudo, acabou com projeto de reforma agrária, reforma urbana, enfim, todos os segmentos mais sociais, eles acabaram, deixaram uma dívida enorme. Sim. E aposentadorias gordas para eles e para as filhas, né? Sim. Para eles e para as filhas. Eu vou falar, Tom, falar isso para você e para ela é absurdo. Falta leitura? Nossa, sem sombra de dúvida. Falta ler muito, mas muito, muito. Eu falo isso para os meus alunos. Gente, nem que vocês leiam um livro por ano, mas leiam. Use o meio digital pelo celular, pelo tablet, que seja, mas leiam. Ler, ele faz com que o seu cérebro se exercite, aprenda a conhecer. Mas uma leitura boa, tá? Começa pelos clássicos, tenta ler pelo básico, mas leia. Leia informação, se informe. Não vá para o que eu chamo de UCW, Universidade Corrente do WhatsApp. Não faça isso. Não vá se formar pela Universidade do Facebook, especialista em ciências políticas. Não faça isso. Ler, vai ler bons livros, tem uma série de autores. Se você não tem dificuldade de ler autores mais complicados, vai para autores um pouco mais simples, vai aumentando o nível de dificuldade da leitura, mas ler é extremamente importante. Gabi? Deixa eu só complementar, porque que eu acho que é importante a gente pontuar, sem discordar do Tom, mas trazendo uma outra visão. Eu sou advogada de direitos humanos e trabalho muito com a questão da moradia. Então eu estou aí em várias comunidades, ocupações. E essa questão da leitura é muito complicado. Ainda que o governo diga que a gente venceu o analfabetismo, isso é mentira. A gente tem um índice muito grande de pessoas que não sabem ler, pessoas que sabem assinar o nome. Eu lembro a primeira vez que eu comecei a trabalhar com comunidade, eu queria dar uma aula. Eu falei, vamos fazer uma aula, não sei do que eu inventei. Aí a pessoa falou assim, olha, você quer dar uma aula? Eu falei, quero. Eu falei, então dá uma aula, ensina a gente a ler e escrever. Porque às vezes chega as estimações aqui, a gente tem vergonha de dizer que não sabe ler e assina. E é isso, Raton, eu recebo às vezes no WhatsApp, ai doutora, chegou isso daqui, acho que é da justiça. Aí é um documento qualquer, alguma coisa... Porque é isso, as pessoas não conseguem ler. E o WhatsApp, na minha opinião, é um sucesso porque ele tem um áudio. Porque as pessoas não precisam nem escrever e nem ler, elas mandam áudio, outra... E é assim, para algumas comunidades que eu vou, eu só mando áudio e as pessoas só me respondem com áudio, porque não conseguem. Então, a gente tem que ler, e tem um programa muito para leitura, concordo com o Tom, mas a gente tem que recuar um pouco e debater essa questão do analfabetismo, que ainda é muito grande no Brasil. Vou falar um pouquinho ainda na área cultural. Faltam filmes, peças teatrais, novelas que contem a verdadeira história do Brasil, Tom? Eu acho que seria um caminho, né? Que as pessoas gostam tanto de novela, gostam tanto de filme, todo mundo gosta. Peça teatral no Brasil, infelizmente, as pessoas mal vão, porque é caro, é inacessível boa parte da população. Mas é importantíssimo o teatro, mas as pessoas não têm essa ainda. Mas eu acho que vocês acham que realmente falta... Vamos falar de história de verdade? Tem tanta história... produções boas de verdade, fiéis à história, e não fantasiosas, que infelizmente a gente acaba encontrando bastante coisa nesse sentido, muita coisa fantasiosa, tá? Que coloca, que reforça aquela ideia do que a Gabi está falando, de que os portugueses descobriram o Brasil. Né? Reforça essas ideias eurocêntricas, reforça, na verdade, essas lendas que de fato nunca realmente aconteceram. Então é preciso de produções, sim. Teatro, eu sou apaixonado por teatro, sou fã de teatro, deveria ter mais peças voltadas para esse tipo de temática, produções de filmes, embora a gente tenha filmes muito bons, inclusive da época do regime militar, que fala sobre, mas Batismo de Sangue é um filme excelente também, Zuzu Angel, são filmes aí que tem essa temática e trazem fatos.
na verdade, para vocês, saem daquela coisa do senso comum, mostram realmente como aconteceu. Tem aqui esse companheiro também, que é um filme muito interessante também. Então é necessário, sim, haver mais produções. A gente sabe que aí eu concordo com você da questão do analfabetismo, que ainda, infelizmente, é uma temática que precisa ser trabalhada, combatida, isso ainda existe, é fato. Colocar que o Brasil, na verdade, saber escrever o seu próprio nome já é considerado como alfabetizado, e a gente sabe que na prática isso não é assim que funciona, é preciso, na verdade, muito mais do que isso. Então, sim, eu concordo, tem que ter filmes, peças de teatro, séries que trabalhem isso, que tragam, na verdade, essa... Teve uma série que foi há algum tempo atrás, não me recordo agora, que foi, se não me engano, acho que da Globo, que ela produziu, pego bem o recorte do período do regime militar. E aí eu vou puxar novamente para o gancho do que ela falou, que a Gabi falou, violência do Estado, violência institucionalizada, mas tinha a violência doméstica, a violência contra o negro, a violência contra o homossexual, isso existia, só que ninguém falava, ninguém divulgava. Na época, um exemplo muito bem do próprio Jânio Quadros, inclusive é um cara extremamente polêmico também, falava um monte de coisa, era autoritário, você entende? Então a gente precisa de produções sérias e verdadeiras, que não tenham medo de falar a verdade, eles queiram sair do politicamente correto. Não, a verdade foi essa. Os bandeirantes mataram indígenas, eles capturavam e vendiam com mercadoria, tá aí é fato. Então não adianta a gente... Mostra isso. Mostra. Né? Tirar dessa fantasia. A gente tem essa coisa de, eu falei, existe uma cultura no Brasil de querer criar os mitos, criar os heróis, criar salvadores da pátria. Isso não existe. Nem na história dos Estados Unidos. Se a gente pegar George Washington, por exemplo, ele era escravocrata. A primeira Constituição dos Estados Unidos que tem até hoje, ela não previa voto para as mulheres, e muito menos o fim da escravidão, mas foi baseado num princípio iluminista, que fala sobre liberdade e igualdade, mas não para todo mundo. Então a gente precisa, sim, de produções comprometidas com a verdade. Eu acho que com a verdade e produções que sejam um reflexo da sociedade. Né? Agora, mas eu digo agora, esse ano, uns 2 anos atrás, que a gente começou a discutir a questão dos negros e das negras em novelas, por exemplo. Né? A gente tem um país que a novela é o principal produto cultural, vamos dizer assim, e a gente só tinha as negras como doméstica, como faxineira, os negros como porteiro. Né? Isso não é a realidade do país. Né? Os negros são mais da metade da população, as mulheres mais da metade. Então eu acho também que a gente deveria ter uma produção cultural que refletisse a nossa sociedade. Né? Por que nunca tem um indígena nas nossas novelas? Né? Será que não dava pra gente contar aí? Quando tem um caricato, que nem aquele ator que fez lá, que aquele que falava, né? Que é exatamente isso. Que é cara idiota, que o índio é idiota. Né? E eu acho que a gente também nos colocado goela abaixo muita cultura americana, né? Exato. A gente deveria também ter a nossa própria produção. E isso não é só dinheiro, isso é uma questão de Estado. Por exemplo, você vê a maior indústria de cinema é da Índia, né? Que é Bollywood. Na Coreia também eles produzem muito filme, muito. Então é isso, acho que a gente tinha que ter um Estado que fala, não, vamos produzir cinema aqui, vamos produzir teatro, vamos produzir coisas nossas, né? É que infelizmente a gente vive numa realidade política hoje que cultura é sinônimo de ser inimigo. Hoje, exatamente. Você pregar sobre cultura, você falar sobre a importância do conhecimento, se você falar da educação em si, você já é rotulado de uma maneira negativa. Infelizmente, a gente tem essa realidade que é o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, cultura é extremamente importante. O que ela está falando, realmente, a gente precisa de produções que sejam comprometidas com a verdade, que tragam uma contextualização real. A gente sempre teve a história de que o negro, nas novelas, principalmente no caso, citando o gênero que ela falou, que a negra ela é empregada, o negro é motorista, né? É sempre esse estereótipo criado em cima de um contexto colonial de que o trabalho braçal não é para o branco não tem que estar suando, é um negro. Sim. Ele é a mão de obra, você entende? Então a gente vai ver que nós tivemos mais de 300 anos de uma cultura escravocrata. Se você pegar a Lei Áurea, por exemplo, do dia 13 de maio, eu brinco com os meus alunos que é uma lei lava as mãos. Tipo o Pôncio Pilatos, lava as minhas mãos, o governo basicamente lavou as mãos, porque cadê o programa social para inserir esses negros agora que estavam libertos? O que o governo ia fazer por eles? Ou o que na verdade a sociedade ia conseguir? A gente tem hoje, há 132 anos, uma lei que foi assinada para acabar com a escravidão, e a gente ainda vê casos, por exemplo, de negros sendo assassinados, por exemplo, em favelas, em comunidades, ou sendo confundidos, que é uma coisa, eu acho um absurdo quando eu vejo, né? Estava com um volume nas costas, atrás eu achei que fosse uma arma, então era um bandido.
porque é negro, porque se fosse alguém branco isso não aconteceria. Isso não é vitimismo, isso é fato. O Zé Ricardo da Afrosan, né, amigo meu, sim, Zé Ricardo, ele fala uma coisa que é bem interessante. Ele fala assim, que deram liberdade para os negros, mas não assinaram a carteira de trabalho. A Isabel não assinou a carteira de trabalho, assinou a libertação, mas não deu a carteira de trabalho. Chegaram os negros, se vira e se vão embora. E foi meio como, mal comparando, né, Carmo, mas é como a ditadura. A gente não passou a limpo a ditadura e a gente não passou a limpo a escravidão, né? Foi feito e agora a vida que segue. Então a gente está aí já há 132 anos e a ditadura, em alguns momentos, esse resquício da ditadura, esse racismo estrutural está aí e a gente está lutando, mas parece estar impregnado em todos nós. Eu estava conversando esses dias com a Thaís, e a Thaís é uma amiga minha negra, estava eu, a Thaís e uma outra menina negra. E a gente estava parada na rodoviária e uma moça estava tomando a geral. Aí eu falei assim, nossa, que absurdo. Aí elas olharam para mim, você nunca foi revistada? Eu falei, não. Elas já foram várias vezes. E aí a Thaís falou, eu já fui várias vezes. Já tive uma arma apontada pra minha cabeça. É isso, né? Provavelmente você não foi, mas é isso, eu nunca fui revistada. Aí você pega minhas amigas negras, sim, todas foram várias vezes, né? Eu costumo dizer que a gente tem que começar a combater isso, né? Combater mesmo, de verdade. Eu sou branco, eu tenho que começar a combater esse tipo de coisa. Quando você vê alguém sendo revistado, que o Tom falou que ele foi revistado porque ele é negro, a gente tem que parar e perguntar por que o PM está fazendo aquilo. Por que está fazendo aquilo? Você tem direito de cidadão. Eu quero saber por que ele está sendo revistado. Né? Se você, lógico, você não vê que não tem nenhum argumento ali, né? Tem 10 pessoas andando na praia, só pega ele, por quê? O cara olhou e viu alguma... Não é possível. Eles vão argumentar alguma coisa que viram, uma suspeita, mas eu quero saber. Eu tenho direito. E agora, para não encerrar de forma... eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Né? Eu sou jornalista. Os veículos de informação têm culpa nisso. Os veículos de comunicação têm culpa também, eu acho. Né? Então, na hora dos veículos de comunicação começar a contar essa história. De forma jornalística, mas contar essa história. Né? E aí eu acho que a gente tem essa obrigação agora. Já que nós chegamos a esse ponto, agora os jornalistas têm que começar a fazer esse trabalho. Né? Também, quando contextualizar uma matéria, contextualizar a história de quem foi essa pessoa. Exato. O que vocês acham a respeito disso? Podem falar à vontade. Né? Não, eu acho que os meios de comunicação, os jornalistas têm que fazer esse trabalho, os advogados têm que fazer esse trabalho, os médicos, os professores, os câmeras, todas as pessoas têm que fazer, têm que questionar esse racismo estrutural, tem que questionar essa perseguição à esquerda, tem que questionar o silenciamento das mulheres, tem que questionar o genocídio do povo indígena. Eu acho que nós, que estamos diante dessas opressões e a gente consegue ver que é uma opressão, a gente tem a obrigação de todo mundo lutar contra isso, né? Tem gente que fala que racismo não é coisa de negro, racismo é coisa de branco, né? Foram os brancos que criaram isso. E eu me coloco muito nessa posição de, eu acho que não basta a gente bater no peito, né, a gente branco, que, eu não sou racista. Não, é mais que isso, né, é uma luta contra isso e denunciando e trazendo sempre dados e elementos para isso. Okay. Todas as categorias. É preciso, na verdade, justamente nesse ponto. Todo mundo precisa realmente ter consciência, sair da sua zona de conforto, de comodismo. Se indignar sim, porque isso não afeta a mim, então, não vou me indignar, então, até que aconteça com você. Então, é isso que a gente tem que entender. Ver uma mulher apanhando na rua. Ver uma mulher apanhando na rua, por exemplo, eu acho que não, é normal. Mas, na época do regime militar, a mulher apanhava, tinha violência institucional contra a mulher. E era assim, não, tudo bem, porque o homem tem o direito de bater na mulher, porque é uma propriedade, né? A mulher também, assim como o negro, assim como o homossexual, a mulher, todos, a gente chama de minorias, não minoria em quantidade, mas minoria nos acessos aos direitos, acesso a serem tratados de maneira igualitária. A gente fala, a nossa Constituição fala, artigo 5º, a Gabi, advogada, tem mais propriedade, inclusive, na legal que eu, mas fala sobre isonomia. Todos nós somos iguais perante a lei. Ninguém pode ser destratado pela cor da pele, por uma questão política. A sua liberdade de expressão é garantida, tem que ter. Então, todo mundo faz parte disso. Não precisa ser negro para se indignar com racismo. Você precisa ser humano. Ponto. Eu não preciso ser negro para me indignar com a questão de um policial agir com violência contra o negro de maneira totalmente desnecessária, como pisar com a bota sobre o pescoço de uma pessoa.
sendo que ela não oferece naquele momento mais nenhum risco, você vai pisando com a bota no pescoço. Ou nos Estados Unidos a gente teve o caso do George Floyd, que aconteceu aí nesse período de quarentena. O país inteiro entrou em colapso social praticamente, protestos, quebra-quebra, tal. Eu sou totalmente contra a ideia da violência, mas protestar sim. Ninguém ficou calado. No Brasil a gente teve um garoto de 14 anos de idade, no Rio de Janeiro, a polícia foi fazer uma operação, matou o garoto dentro de casa, e ainda esconderam o corpo, esconderam evidências, começaram... Como assim? Aquela família inteira no Rio de Janeiro, metralhada. Lá, exatamente, metralhada. Num domingo, aí foi tiro de advertência. Como alguém em sã consciência pode me dizer isso? De uma maneira da mais descarada possível. Isso é violência, por quê? Porque ele era negro. Se fosse um cara loiro dos olhos verdes, a gente tem um conceito em sociologia chamado segregação socioespacial, que é quando a gente vê um condomínio de luxo e um pouco mais à frente uma favela. Em São Paulo tem muito disso, né? São duas realidades ali que estão convivendo ali, mas você não vai ver a violência, por assim dizer, da polícia, por exemplo, em casos que são pontuais, contra alguém que mora numa região mais, digamos, privilegiada, mas assim com pessoa da comunidade que sofre, ou porque não tem um conhecimento dos seus próprios direitos, porque falta muito disso também, conhecer quais são os seus direitos como cidadão, de fato, e é isso que a gente precisa combater. Ok, eu vou pedir, então no finalzinho, vou pedir para a Gabi, faça as suas considerações, se você dá um plá para o pessoal que não está assistindo, então logo depois você, para poder encerrar o nosso programa de hoje. Tá, queria agradecer, Raton, obrigada pelo convite, estou à disposição sempre. Eu acho que a gente falou aqui, então, da ditadura, dos ditadores, das violações de direitos humanos, das estátuas, a questão do racismo, a questão da mulher. Eu, no meu entender, esse sistema que está posto, né, o capitalismo não é um sistema só econômico, ele é social, ele é cultural. Enquanto a gente viver nesse capitalismo, enquanto a gente viver sobre a égide do neoliberalismo, é essa sociedade que a gente vai ter. Então, eu sempre gosto de discutir uma nova sociedade com outras estruturas, com outros valores. O capitalismo é isso aí, é isso que a gente está vivendo e eu não vejo por onde a gente melhorar. A gente teve 4 governos, 4 mandatos, quase 4 mandatos populares, mas no momento que o capitalismo falou chega, eles puseram a gente para correr e a gente está retrocedendo a passos largos. Então, acho que a gente tem que parar para discutir um outro modelo. Um modelo que não é o americano, que não é o cubano, que não é o francês, mas um modelo brasileiro, com outras bases, com outras estruturas. Professor. Bom, primeiramente, agradecer ao Raton pelo convite mais uma vez, a Gabi também pela troca de ideias e informações, que foi extremamente rico e muito bom. Só para a gente poder fechar a linha de raciocínio, eu acho o seguinte, o capitalismo, só pegando seu gancho, Gabi, ele é uma relação de poder. É isso aqui, infelizmente, o que a gente vê daqueles que podem, daqueles que não podem, daqueles que têm, daqueles que não têm. E isso, a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa ser mais humano. Todo mundo merece uma educação de qualidade, uma educação boa. Isso, na verdade, é ser humano. Isso não é o mínimo necessário, uma saúde de qualidade, isso é o mínimo necessário. Então, é preciso pensar num modelo que privilegie políticas sociais, políticas públicas, né? Programas de políticas sociais, na verdade, elas têm como objetivo tentar diminuir essa desigualdade característica do próprio capitalismo. E isso é importante, que a gente tenha essa visão, que a gente tenha uma palavra-chave, empatia. Empatia pelo problema do outro, empatia pelas questões. Você não precisa ser indígena para se indignar com a questão do indígena, não preciso ser negro para me indignar com as questões do racismo, eu não preciso ser mulher para me indignar com a misoginia. Isso é algo que faz parte do ser humano, então a gente precisa enxergar dessa forma. Ok, obrigado Helenilton Andrade, professor de História, sociólogo e advogada Gabriela Ortega, né, pela essa explanação que vocês deram aqui. Eu termino o Vez e Voz com a seguinte frase do escritor Iso Rocha: a indução e a manipulação de fatos, estatísticas e heróis do Brasil conduzem a nossa juventude a uma carência de verdades e realidades sem limites. O Vez e Voz fica por aqui. Curta, compartilha, www.diariolitoral.com.br, Facebook, Instagram, redes sociais. Mande sugestão de pauta, entrevistado pelo 991467060. Até a próxima sexta-feira. Tchau. Bem legal. É isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vez e Voz. Oferecimento: Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá.
a sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, delivery e buffet, e sua festa ao melhor estilo.